Fala pessoal, eu sou o Gomes, estamos aqui para mais um dia aqui no canal, estamos aqui para mais uma corridas. Relembrando o GP da Austrália 2020, aquela corrida meio doida que teve de tudo e muitos abandonos. Então isso, se eu espero, vamos mostrar o vídeo. A temporada de 2020 seria a maior em número de corridas, com simplesmente 22 etapas, começando na Austrália e terminando lá em Abu Dhabi. A temporada ia começar na Austrália, pois 30 minutos antes do treino livre, o GP da Austrália era cancelado, pois 5 pessoas que trabalham nas equipes, sendo 4 da Haas e apenas uma da McLaren, estavam com sintomas da Covid. E essas 5 pessoas foram postas em quarentena. As pessoas da Haas testaram negativo, mas o único maluco da McLaren testou positivo. E depois disso foi um caos. Foi fotógrafo, outras pessoas da McLaren. Não foram só 2 ou 3, mas sim 14 pessoas. Foram mais um monte de cancelamentos. Foi de Mônaco, Brasil, Azerbaijão, Japão, entre outros. E depois de todo esse caos, o novo calendário, que só iria sair meses depois, tinha apenas 8 corridas, começando na Áustria, terminando na Itália. E o segundo calendário tinha chegadas da Toscana e da Rússia. E um terceiro calendário tinha a vida da Alemanha, Portugal e de Imola. Então depois das duas modificações, agora o calendário teria 3 etapas. Mas ele não acabaria por aqui, pois uma quarta modificação tinha a chegada da Turquia, Bahrein e o Bahrein 2.0, o circuito oval do Bahrein, e logicamente Abu Dhabi. Então depois de incríveis 4 modificações do calendário, o calendário está oficialmente fechado, com 17 etapas, terminando na Áustria e terminando lá em Abu Dhabi. E depois de falar de Covid, cancelamentos, modificações e tal, vamos finalmente para a atividade de pista. Nos testes de pré-temporada, no primeiro dia, a Mercedes já fez dobradinha. E no segundo dia, simplesmente Kimi Raikkonen foi mais rápido. E no terceiro e último dia, a Mercedes fez novamente dobradinha. O carro da Mercedes tinha ajudas. Agora iremos falar do DAS. A Mercedes conseguiu ser mais rápida no teste de pré-temporada. Depois ela tinha criado uma função que direciona os eixos mais para o meio. Essa função é ativada após o volante ser puxado para trás. Esse sistema foi chamado de DAS. Mas pouco tempo depois, a FIA baniu esse DAS. Mas mesmo assim, a Mercedes foi liberada a usar essa função. E depois dos testes de pré-temporada, aconteceu Covid e outras coisas e pá! Áustria, do nada, moleque. Áustria. Finalmente chegava o dia 3 de julho. Quando tivemos carro na pista, finalmente. Mas que qual é essa Mercedes? A Mercedes colocou um All Black, pois aconteceu alguns fatos de racismo lá nos Estados Unidos. E para apoiar o movimento anti-racismo, a Mercedes decidiu tirar a cor normal prateada para colocar o preto, que seguiria para o ano seguinte. Então vamos para o TL1. Agora sim, no primeiro treino livre, e o motor da Wilson já estava fumando. E tínhamos a rodada do dono da casa. E o mais rápido do TL1, logicamente foi Mercedes, do Hamilton, com seu querido DAS. A férias melhor colocada ficou apenas na P10. Mas calma, é só o primeiro treino livre. E no segundo treino livre, tivemos várias rodadas na curva 1. E o Raikkonen foi dar passeio na brita. Novamente o Hamilton foi mais rápido nesse treino. E a férias melhor colocada ficou na quarta colocação. Então chegamos para o terceiro e último treino livre. E o Latifi já dava seu cartão de visitas, dando uma traseirada na curva 1. E mais por incrível que pareça, o carro da Williams não teve muitos danos, apenas na asa dianteira. E que realmente pela terceira vez, o Hamilton foi mais rápido. Então chegamos para a primeira classificação da temporada. Os primeiros carros aí para a pista foram os carros da Williams. Quando estávamos a 11 minutos do fim, ao exposto dos trocos, o Olinha colocou 8 décimos na frente do Giovinazzi. Lembrando que o Racing Point era chamado de Mercedes Rosas, pois o layout do carro da Williams era completamente idêntico ao carro da Mercedes de 2019. E quando estávamos a 10 minutos do fim, o Norris liderou, mas o Verstappen logo roubou a posição dele. Quando estávamos a 8 minutos do fim, a primeira Mercedes de abrir volta foi o W11 de Valtteri Bottas, logo seguido pelo Hamilton. E quando as Mercedes cruzaram a linha, o Bottas foi para a P4, o Hamilton ficou apenas na P12. E nos últimos 3 minutos, Raikkonen, Magnussen, Russell, Grosjean, Latifi precisavam de uma volta matadora para passar para o Q2. Quando estávamos 2 minutos e meio no fim, o Russell fez uma volta boa, foi para a P15. E no último minuto, o Stroll tomava a liderança. E quando já tinha o fim do Q1, o Grosjean fez uma volta boa, tirou o Russell da P15. E quando o Latifi cruzou a linha, já tínhamos os lideranças no Q1. E foram o Magnussen, o Russell, Giovinazzi, Raikkonen e o Latifi. Depois que o Sport TV passou o vídeo do Hamilton, começava o Q2. Quando estávamos a 11 minutos do fim, os carros foram para a pista. E quando as Mercedes cruzaram a linha, o Bottas foi para o primeiro, mas logo depois o Hamilton pegou a posição dele. E ele já colocou 2 décimos na frente do Bottas. Quando estávamos a 2 minutos do fim, Gasly, Kvyat, Albon, Ocon e Grosjean precisavam de uma volta considerável para passar para o Q3. O primeiro de de volta foi o Ocon, logo seguido pelo Kvyat, Grosjean, Gasly e o Albon, último de volta. E quando o Ocon cruzou a linha, ele não melhorou o tempo suficiente para passar para o Q3. O mesmo aconteceu com o Kvyat, o Grosjean e com o Gasly, mas com o Albon não, pois ele melhorou o tempo e foi para terceiro. Com isso, o Vettel, que não melhorou esse tempo, ficou na P11, com isso fora do Q3. Junto com o Vettel foram o Gasly, Kvyat, o Ocon e o Grosjean. Esses foram os dados desse Q2. E 5 minutos depois, começava o Q3. Somente quando estava faltando 9 minutos no fim, as Mercedes foram para a pista. E o primeiro volta foi novamente o Bottas. Quando o Valtteri cruzou a linha, ele fez extremamente rápido da pista, com 2.9. Quando o Hamilton terminou sua volta, ele ficou a 1 décimo do Bottas. E uma coisa de extrema importância, o Albon ficou a quase 3 décimos do Max. Isso que não mudaria durante a temporada. Quando estava faltando 1 minuto no fim, todos foram para a pista.
O primeiro brilhante à volta foi o Checo Pérez, seguido pelo Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, Bottas, Hamilton, Ricardo e o Albon sendo o último. E durante essa volta rápida, o Bottas apoio e foi para a brita. Com isso tivemos uma bandeira amarela no segundo e terceiro setor. Mas mesmo assim o Hamilton melhorou o segundo setor dele. Quando o Verstappen cruzou a linha, ele ficou em terceiro. E quando o patrão fechou essa volta, ele ficou apenas a 12 milésimos do Bottas. Então a primeira posição é de Valtteri Bottas. O Hamilton em segundo, por pouco tempo, e o Max em terceiro. E antes de falar do grid, chegamos no domingo. E algumas horas antes da corrida acontecer, a Red Bull mostrou algumas imagens da onboard do Hamilton para a FIA. E após uma verificação novamente da FIA, o Hamilton era punido 3 posições no grid, com isso indo para quinto. Agora sim temos o grid formado, com Bottas na pole, Verstappen em segundo, o Norris em terceiro, Albon em quarto, Hamilton em quinto, Pérez, Leclerc, Sainz, Stroll e o Ricardo fechou o top 10. E quando os pilotos chegaram da volta de formação, começava a primeira corrida da temporada, com uma boa largada do Norris, que já atacava o Max, o Hamilton e o Albon ficaram lá ao lado, mas o Albon deu uma fechada no patrão. O Hamilton que levava uma pressão do Pérez, o Albon ultrapassava o Norris. E na volta seguinte, o Albon também era ultrapassado pelo Hamilton. E na volta 5, o Hamilton fazia a melhor volta, com isso chegando no Albon. E na volta 8, o Hamilton chegou demais no Albon, com quase meio segundo de diferença, mas o Gretchen não conseguiu fazer a manobra para cima do tailandês. Mas na volta seguinte, o Hamilton chegou e chegou muito, com isso fez ultrapassagem com facilidade. E na volta 11, o sistema elétrico da Red Bull simplesmente foi-se embora, com isso deixando o holandês na mão. Infelizmente, o holandês abandonava a corrida. E na volta 18, o Ricardo também ficava na mão. E na volta 21, o Stroll recolheu para o box para abandonar, ser resultando o terceiro abandono nessa prova. Na volta 25, durante a briga entre Magnussen e Ocon, o Magnussen perdeu o freio e passou reto. Com isso, mais um abandono. Mas esse abandono teve o safety car. E logicamente, as Mercedes pararam. Não só elas, mas quase todo mundo. Depois da parada do Pérez, e quase ficou no Norris. No final da volta 20, era o fim do safety car. Então essa era boa chance pro Hamilton atacar o Bottas. Mas o Grande teve chance para cima do holandês, pois o Bottas largou muito bem. E quando o Sainz atacou o Leclerc, o Vettel tentou na cima do espanhol, mas ele acabou rodando. Por isso, ele foi lá para trás, lá na P15. E na volta 33, o Norris levou a ultrapassagem do Pérez. Depois a corrida deu uma normalizada, até a volta 41, quando o Hamilton chegou no Bottas, com a diferença de abaixo de um segundo. Essa perseguição durou 6 voltas, até a volta 46, quando a diferença entre eles subiu para o segundo e meio. E na volta 51, mais uma vez perdeu o freio, agora com o Grosjean. E nessa volta 51, o carro do Alonso perdeu potência e ele foi na pista, por isso tinha o safety car. A vantagem da Mercedes para cima do Albon, que era de quase 15 segundos, foi-se embora. As Mercedes e o Pérez não pararam. E uma informação bem importante, o Albon era o único entre top 5 dos Alpine macio. E com isso era certeza que o Albon ia atacar a Mercedes e logicamente o Pérez. E no fim da volta 54, tínhamos a bandeira verde, atrás já tinha a bandeira amarela. O Albon ia cantar pra cima do Pérez, até que o Albon fez o meu graço e conseguiu a posição do Pérez. No mesmo momento que tinha o safety car, pois o pneu da Raikkonen se foi dar passeio. Na volta 61, tínhamos a bandeira verde. E já começou com o Albon coladaço no Hamilton, a primeira tentativa fora na curva 3, mas o Hamilton fechou a porta. Mas na curva seguinte... Bora! O garoto vai com tudo e foi tocado! Quando o Albon tentou ir fora, mas o Hamilton expôs demais e com isso acabou tocando no Albon. Infelizmente o Albon quebrou lá na P13, a última colocação. E na volta 63, o Sainz deu um mergulho e pegava a sexta colocação. E a colisão entre o Hamilton e o Albon estava sob investigação. E na volta 66, o Leclerc chegou demais no Pérez. E na curva 3, ele fez o meu graço, conseguiu a terceira colocação. Ao mesmo tempo que apareceu na tela, a informação que o Hamilton receberia uma penalidade de 5 segundos pelo toque que ele teve com o Albon. E lá na P5, tinha uma briga boa entre o Norris e o Sainz. E na volta 68, tinha uma briga meio doida lá atrás. Ao mesmo tempo que apareceu na tela, a informação da penalidade do Pérez, depois dele estar passando a velocidade do pit lane. E lá na frente, o Norris dava um mergulhaço. E a diferença entre o Norris e Hamilton era de 6 segundos. E lá atrás, tinha mais um abandono, agora com o Kvyat. E na última volta, a diferença entre o Norris e Hamilton era de 5 segundos e meio. E que realmente o Norris fez o melhor segundo da prova, meio com o pneu velho. E a diferença entre o Nando e o Hamilton era de 5.0. Mas quando o Norris cruzou a linha, ele fez a melhor volta, com isso ficando a 4.8 do Hamilton. E por apenas 2 décimos, o Norris garantiu o seu primeiro pódio. E quando estava no pódio, o Norris estourou o champanhe com a sua maestria. O top 10 após a prova ficou assim: Bottas em primeiro, aquela que eu sou não muito forte em segundo, Norris em terceiro, Hamilton, Sainz, Pérez, Gasly, Ocon, Giovinazzi, o Vettel fechou o top 10. Mas o campeonato de pilotos, após a prova, foi simplesmente um show do Hamilton. O nosso querido patrão venceu 8 das próximas 11 etapas. Com isso ele foi campeão na Turquia. Então foi a corrida de hoje. Então é isso, até a próxima sexta. A gente se vê no próximo domingo, um vídeo especial. Então é isso, até domingo, falou e fui!